Oi, boa noite. Nosso grupo ficou com o tema motor ciclo de Otto. Meu nome é Nara e eu vou falar um pouco sobre a introdução. O motor ciclo de Otto é um motor de carros, né? Carros convencionais, carros para passeio mesmo. Em 1876, ele foi inventado pelo alemão Nicolau Otto, que ele utilizou pela primeira vez o motor de combustão interna, onde a queima é realizada dentro do cilindro, né? Esses motores, eles se dividem entre motores rotativos e motores a pistão, tá? O motor ciclo de Otto é uma máquina térmica que transforma a energia, o calor, em trabalho mecânico, onde acontece a explosão dentro do cilindro e movimenta o eixo de Árvore, que é aquele eixo que transmite a potência, dando movimento ao carro. A temperatura aproximadamente da combustão é de 800 graus. Eu vou falar um pouco sobre o que acontece dentro dos cilindros. Esses cilindros, eles movimentam graças a uma explosão que ocorre dentro deles, né? Eles têm uma válvula de admissão e válvula de escape, e são em 4 tempos. Admissão, compressão, combustão e escape. No primeiro tempo, o motor ele vai admitir, succionar o ar e o combustível. Cada vez que você pisa no acelerador, essa válvula ela mais ou menos abre e vai entrando ar e combustível. E ocorre essa mistura. No segundo tempo, o motor ele vai se comprimir, essa mistura, vai comprimir a mistura. E existe uma vela de ignição que não é encontrada no motor de ciclo diesel, geralmente é só no motor de ciclo Otto. E essa vela é responsável para dar uma faísca nessa mistura, né? E já que essa mistura é rica em oxigênio e que combustível já está comprimida, quando joga faísca, ela explode. E aí entra o terceiro tempo, que é o tempo de combustão. No que ele explode, o cilindro ele desce uma certa velocidade e faz com que movimente o eixo de Árvore, que é aquele eixo que dá potência, o virabrequim. E esse movimento chega na caixa de marcha, onde o movimento é jogado para todo o eixo do carro, né, e para as rodas. Finalizando, ocorre a explosão e ele termina com o escape, né? Depois da explosão, ocorre o quarto tempo, que é o escape desses gases, que eles necessitam sair. Então, esse processo de 4 tempos, ele ocorre em tempos diferentes, porque o eixo virabrequim, ele não é centralizado. Todo esse processo, ele exige um comburiente, que é o oxigênio, o combustão, que é a gasolina, o álcool ou o gás, e o calor, que é a faísca. Tem um link que explica melhor todo esse processo. Meu nome é Jailson e eu vou dar continuidade ao que Nara apresentou no início. O motor de combustão interna, né, como ela mesma falou, a explosão ocorre dentro do cilindro, e aí a gente separou um link que está aí nesse slide, e esse link ele mostra o funcionamento de um motor de combustão interna, ciclo Otto de 4 tempos. Vale ressaltar que existem motores ciclo Otto de 2 tempos, porém, estamos falando do de 4 tempos. E aí, né, os 4 tempos, dentro dessa imagem aí, a gente pode ver na primeira imagem a admissão. Então, quando o pistão ele admite a mistura oxigênio e combustível, ele ainda não explodiu, ainda está a temperatura ambiente. E aí, no segundo tempo, que é a compressão, né, ele comprime essa mistura. Então, pela própria compressão, já gera um calor, mas o calor maior ele vem da ignição da centelha, que é quando passa para o terceiro tempo, né, que é a combustão,
e aí o cilindro desce. E no último tempo, que é o escape, os gases provenientes dessa combustão, eles são lançados fora. E aí o gráfico do ciclo Otto, ele mostra o primeiro tempo, né, a setinha aí de A até B, que é a admissão, com pressão constante. E aí depois, no segundo tempo, B até C, aí já há uma variação tanto de pressão quanto de volume. Como é compressão, o volume ele diminui. E aí, continuando, no terceiro tempo, ele é dividido em duas etapas, né? Explosão e expansão, que vai de C até D, que é a explosão, e a expansão, e a expansão D, E, F. Esses três ciclos. Vejam que D até E, a pressão é constante. E aí, finalizando com o quarto tempo, tem-se de F até B a descarga e de B até a exaustão. Considerando o ciclo de admissão e compressão fechado, a gente está considerando esse ciclo aí fechado, a gente tem aí a setinha muito parecido com o gráfico anterior, de A a B admissão, de B a C compressão, C a D explosão, D a F expansão, FB descarga e finalizando B a exaustão. Boa noite, sou o Hugo. Eu vou falar mais detalhadamente sobre o primeiro tempo de admissão. Bom, nesse gráfico aqui, foi considerado o primeiro tempo no fim, mas porque ele é também o primeiro e o último tempo, digamos assim, né? Depende do ponto do referencial, digamos assim. É na admissão que, como foi falado, que há a entrada de combustível e ar. E aí eu vou dando continuidade. Sobre a admissão, no caso, existe um coeficiente de excesso de ar lambda que serve para calcular a proximidade da razão ar-combustível da mistura. E entre a mistura real e a mistura estequiométrica, que seria a mistura teórica, digamos assim. Lambda é, então, essa proporção entre o ar combustível utilizado e o ar combustível estequiométrico, que é o teórico. Bom, se lambda for menor do que 1, a mistura falta ar. Se lambda é maior que 1, há um excesso de ar. Bom, continuando. E aí, foi escolhido a questão de sistemas de injeção eletrônica para poder detalhar, porque eles apresentam um processo cinemático interessante. Inclusive, podendo ser estudado como uma máquina, digamos assim, cibernética. Inicialmente, então, um controlador eletrônico, ele vai receber os parâmetros de pressão do coletor de admissão, a rotação do motor e a temperatura do ar de admissão do vetor de estados do motor. Ele efetua o cálculo do tempo de injeção em microsegundos, conforme essa equação 1. Ele efetua depois, após efetuar o cálculo do tempo de injeção, ele usa a função da eficiência volumétrica, conforme a equação 2, para um tempo de injeção final corrigido. Ele é corrigido pela multiplicação entre o tempo de injeção calculado pela equação 1 e o que foi calculado na equação 2, que é a eficiência volumétrica. Bom, isso se fosse passado para um gráfico cinemático, seria A vai para B, B para C, C para D, D para A, conforme está aqui os tempos. Então, seria uma transformação univalente e fechada. Fechada porque ela retorna ao início, univalente porque apenas um estado vai apenas para outro estado e vice-versa. Um estado só recebe de um estado.
Boa noite, eu sou o Pedro, vou dar continuidade à apresentação. Vou discorrer um pouco sobre o segundo tempo de funcionamento do motor a combustão de 4 tempos no ciclo Otto. O segundo tempo de funcionamento do motor de 4 tempos no ciclo Otto é a compressão. Durante a compressão, o pistão move-se para cima, comprimindo a mistura de ar combustível, que foi admitida no estágio antecessor da admissão, elevando o pistão do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Essa é uma transformação isentrópica, né, cuja transformação segue a relação PV igual a nRT da relação geral dos gases. No ponto morto superior ou nas proximidades dele, a depender da relação de excesso de ar, lambda, o sistema de injeção eletrônica comandará o momento do centelhamento, ou seja, o momento em que a fagulha irá dar ignição na mistura ar-combustível, ocasionando a combustão da mistura comprimida, dando início ao terceiro tempo do ciclo, que é o tempo da combustão e expansão. Sobre os subsistemas que operam para que a compressão seja possível, cito o fechamento das válvulas de admissão e de escape, tornando a câmara de compressão um espaço confinado, hermético, e também a rotação do eixo árvore, ou virabrequim, que irá impulsionar o cilindro na realização do trabalho. Esse é um processo em que a energia é inserida no sistema, ou seja, o sistema consome energia, diferentemente do terceiro estágio, que é o estágio de combustão, onde a energia é gerada fornecendo energia ao sistema. Enquanto a inércia do sistema não é vencida, este trabalho é realizado pelo motor elétrico de partida, nos instantes iniciais de funcionamento do ciclo, até que o equilíbrio termodinâmico seja atingido e o motor funcione independentemente. Como eu falei, nesse estágio, o trabalho é exercido sobre o sistema através do deslocamento mecânico do pistão, desde o ponto morto inferior até o ponto morto superior. Os estados que o sistema ocupa são, portanto, B e C, ponto morto inferior e ponto morto superior, respectivamente. Assim, a transformação que ocorre esse estágio é univalente e não é fechada, pois no mesmo estágio o sistema não volta ao estado inicial, mas sim apenas depois da duração de um ciclo completo. O diagrama cinemático que descreve este estágio do ciclo é descrito como... O diagrama cinemático que descreve esse estágio do ciclo é esse simplificado de A até B. Meu nome é Daniel e eu vou dar continuação abordando o terceiro tempo, que corresponde à combustão e à expansão. No estágio inicial, que seria a combustão do terceiro tempo, existe a transformação química da gasolina, que é normalmente bem representada pelo octano C8H18, com oxigênio, dando origem a dióxido de carbono e água. Essa transformação acontece graças a um arco elétrico que é criado na vela, que libera calor na mistura. O comportamento dessa etapa é descrito pela equação onde a variação da energia interna é igual à variação de calor presente na mistura, pois essa transformação é isocórica, ou seja, é uma transformação a volume constante, como pode ser visto no gráfico à direita. Com relação à vela descrita anteriormente, que seria o agente principal desse estágio, ela apresenta dois estados possíveis nessa situação. Uma descrita como 0 inativa e outra descrita como 1 ativa, onde a transformação é de 0 para 1 e após a ignição ela volta ao seu estado inicial, ou seja, vai de 1 para 0. Essa transformação é univalente e fechada, pois apenas desse estágio a vela liga e desliga. Com relação à expansão que ocorre após a combustão, ela faz um movimento de descida do pistão, que sai do ponto morto superior e vai ao ponto morto inferior, devido ao grande aumento de pressão existente na mistura. Esse movimento dessa transformação,
é um tipo de transformação adiabática, ou seja, não há transferência de calor de forma ideal da mistura para o meio. E a equação que governa essa situação é a diferença, ou seja, a diferença no trabalho, ou o trabalho recebido da mistura, é igual à variação da energia interna. E como pode ser visto no gráfico, é uma curva adiabática, onde você tem uma queda na pressão e um aumento no volume, onde ele sai da posição 1 e vai em direção à posição 2. Com relação ao pistão nesse exato momento, como descrito anteriormente, ele sai do ponto morto superior e vai em direção ao ponto morto inferior, como pode ser visto na figura ao lado direito, onde a transformação é justamente essa passagem e onde também pode ser visto pelo gráfico cinemático bem simplificado. Essa transformação é univalente, mas apenas dentro desse processo ou desse estágio, ela não é fechada, pois ele não retorna à posição de origem onde ele começou nesse processo. Meu nome é Marlos Macedo. Nós vamos dar continuidade à nossa apresentação falando da etapa de descarga e exaustão, que é considerado no ciclo do motor do tipo Otto como o quarto tempo. Através desse gráfico é possível verificar que a descarga ocorre exatamente após a válvula de descarga ser aberta e percorre por todo esse caminho destacado em vermelho no gráfico à esquerda até o momento da exaustão, aonde ao seu término, novamente, é aberta a válvula de admissão e reinicia todo o ciclo. O cilindro encontra-se agora cheio de gases queimados. Nessa altura, em que o êmbolo, impulsionado por meio de manivelas, retoma o seu movimento ascendente, que a válvula de escape se abre, permitindo a expulsão para a atmosfera dos gases impelidos pelo êmbolo em seu movimento até o ponto morto superior, a altura em que se fecha a válvula de escape. Esse quarto passeio do êmbolo é chamado o quarto tempo do ciclo, ou também tempo de exaustão e escape. Nessa última fase do ciclo, que conhecemos como exaustão, resumimos da seguinte forma: a expulsão dos gases de escape gerados pela queima de combustível para fora da câmara, como a subida dos pistões e a abertura das válvulas de escape, caracterizando o momento A anteriormente citado nos gráficos já explicados pelos colegas. Tudo isso acontece simultaneamente. Uma vez, então, que o pistão atinge o ponto morto superior, com as válvulas de escape abertas, os gases de exaustão seguem para o coletor de escape e seguem seu fluxo para o ambiente pelo tubo de escapamento. A maior influência na fase do escape consiste na contrapressão do escapamento e na resistência que o catalisador gera para o fluxo de gases, enquanto cumpre a sua função de converter os poluentes mais nocivos em outros inócuos ao ser humano, como água e dióxido de carbono. Após a expulsão dos gases do motor, fica nas condições iniciais. Então, isso permite que o ciclo seja, mais uma vez, repetido. Ao lado, vemos uma figura dinâmica, uma animação, para que possamos ver todo o ciclo, em que os estágios de 1 a 4 são ilustrados. Veja que na transformação de A para B, é possível verificar que é univalente e que não é fechada. Os silenciosos, intermediários e traseiros do sistema de escapamento reduzem o fluxo de gases para cumprir sua função de reduzir o ruído externo e interno gerado pelo motor. As peças são projetadas para que se ofereça menor resistência à saída dos resíduos, com tubos maiores, menos curvas e restrições dos componentes redutores de ruído e emissão. Ao centro da figura à direita, é possível verificar um elemento fundamental no processo de descarga e exaustão, que é o catalisador. O catalisador é um componente que tem como objetivo reduzir a quantidade de poluentes emitidos no ambiente pela descarga dos gases do motor. Monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos não queimados são os principais componentes nocivos dos gases
de escapamento. A técnica utilizada pelos catalisadores é a oxidação. Então, metais como paládio e a platina, em quantidades bem pequenas, para manter o catalisador com preço baixo, converte os hidrocarbonetos da gasolina não queimada e os monóxidos de carbono em dióxido de carbono e água, consequentemente, ambos expelidos pelo sistema de escapamento dos automóveis. Então, esse equipamento ele tem importância fundamental dentro do motor do ciclo Otto para que haja a permissão de circulação do veículo com baixa emissão de poluentes na atmosfera. Obrigado.